Olá, estamos iniciando mais um programa de negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET para toda a região e também pelas plataformas digitais. E o nosso convidado de hoje é André da Rocha, diretor da Master Equipamentos Industriais e vice-presidente da Abramec, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para setores do couro, calçados e afins. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Portanto, fique conosco porque nós já voltamos. Eu fico imaginando que cada um de nós, quando vai em frente a uma vitrine de calçado e acha aquele sapato lindo, maravilhoso, mas não sabe, a grande maioria não sabe o que se passa por trás disso, por muito antes disso. E é dessa forma que eu trouxe o meu convidado, que é o André da Rocha, como eu já fiz a apresentação, para falar sobre o setor de máquinas e equipamentos de um mercado que é nosso. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui, Jorge, pelo programa É Negócio, pela Vale TV, e a gente poder trocar algumas ideias e conversar um pouco sobre esse setor tão importante na nossa região. Pois tu sabe que nessas conversas que se tem de fora, assim, me disseram, tipo, olha, o André é um cara muito bom para tu poder conversar e também falar de tudo que já se passou desde o início da década de 70, final da década de 60, quando se deu o setor do desenvolvimento das máquinas para couros e calçados. Eu queria que tu falasse da necessidade de fazer esse movimento em função de que a exportação do calçado começou a ficar muito forte e as indústrias precisaram, então, começar a se mexer mais. É isso? Bom, eu estou nessa área de máquinas para a indústria de calçados e agora couros também, já fazem mais de 25 anos. Né? Eu estudei, fiz um curso técnico em mecânica da Liberato na década de 80. Meu objetivo sempre foi trabalhar com essa área. Né? Meu pai teve, entre a década de 70 e 80, uma pequena empresa que fazia consertos e algumas máquinas básicas, já para o setor calçadista. Eu sou natural de Venâncio Aires, minha família é de lá, a minha irmã nasceu aqui, mas eu, minha mãe, meu pai, meu irmão nascemos lá e a gente veio para Novo Hamburgo por causa do setor de calçados. Tinha muita mão de obra necessitando. Na verdade, o meu pai tinha um cunhado que tinha uma mecânica que consertava máquinas, né? E ele, por um ano, ele tinha um processo que ele vinha na segunda e voltava na sexta, passava a semana em Novo Hamburgo, ali por 68, 69, eu tinha 2 para 3 anos. Eu lembro que o que ele trazia para nós sempre de viagem era aquele cigarrinho de chocolate, né, que hoje não pode mais, né, até fechou a empresa, mas a gente esperava o pai chegar na sexta com o cigarrinho de chocolate. Aí os negócios foram indo bem, ele foi trabalhando bem com com o cunhado dele, esse meu tio, e no início dos anos 70, né, no ano de 1970, a gente se mudou para Novo Hamburgo. Minha mãe era professora estadual, ela foi professora do Pasqualini muito tempo, do Alberto Pasqualini. Estudei no Pasqualini, hein? É mesmo. Durante 7 anos. Ela foi professora de estudos sociais, história, geografia, né? Eu vivi muito no Pasqualini, né, porque a gente ia na colônia de férias do Pasqualini em Arroio Teixeira. Arroio Teixeira. Né? A gente convivia mais, teve um período que a gente saía da escola, estudava em Santa Catarina e a gente ia almoçar no Pasqualini, né? Então fez muito parte da minha infância. E nós sempre, de alguma maneira, o meu pai e depois a gente esteve envolvido com o setor de calçados, mas sempre alguma coisa ligada a máquinas, né? E eu tenho uma característica que é muito pessoal, que eu gosto muito de estudar, né? Quando eu me identifico com alguma coisa, eu procuro estudar muito ela. E o calçado, eu lembro até hoje que eu pegava aquelas revistas Tecnicouro do final dos anos 70, início dos anos 80, que eles faziam uma entrevista uma ou duas vezes, uma vez por mês, a cada 2 meses, que eles chamavam de mesa redonda. E aí se juntava aquelas pessoas tipo o Sr. Nani Reuter, o Cláudio Strasburger, o Fernando Gaib, que era um engenheiro na época, e eles ficavam falando das tecnologias, né?
E aí eu lembro de ler nessas revistas que o Fernando Geibel ia para a Alemanha na feira de Pirma, assim, e aí ele trazia fotos e falava das máquinas, e aquilo para mim era uma coisa... Era um sonho assim, de consumo. eu adorava ler aquilo, né? E com o tempo, né, isso passou a ser parte do meu trabalho, né? Eu comecei a mexer com máquinas, né, na área de projetos nos anos de 88, 89. Aí eu tive um período que eu trabalhei na área de manutenção e projeto de máquinas dentro da Azaleia, né? Porque uma coisa que provavelmente quem é mais jovem não viveu e não sabe, ou talvez até não entenda, é o seguinte: o Brasil até o início dos anos 90 era muito difícil importar qualquer coisa no Brasil, né? Máquina, computador, nem pensar, a não ser contrabando, né? Várias coisas eram difíceis de trazer. Então uma coisa que era muito comum na Azaleia, quando eles conseguiam importar uma máquina, né, aquela máquina muitas vezes servia de base para a gente desenvolver outras coisas, porque era difícil importar. Eu lembro que eu trabalhei com CAD para fazer projeto de máquinas a primeira vez em 1989, que era o AutoCAD Release 2, que era um software que até hoje se usa, mas era o bem inicial, que era usado num computador que foi comprado no câmbio negro, porque no Brasil não tinha nenhum computador que pudesse rodar aquele software, né? E não se podia comprar nenhum computador oficialmente, né? Esse era o jeito que as coisas funcionavam, né? Mas isso é que é interessante, a indústria de calçados, no meados dos anos 80, já tinha gente que usava computador para fazer planejamento de produção. Tinha fábricas em Novo Hamburgo que eles usavam o TK-85, foi um dos primeiros computadores, né, que foram lançados com MS-DOS, ainda que tu ligava na TV porque ele vinha sem monitor, né? E o pessoal já fazia programação para fazer PCP ali, né? Então, foi uma indústria que desde o início ela sempre procurou soluções, né, para conseguir ser mais eficiente, né? E claro que a indústria, o fato da exportação ter vindo para a região, ela forçou um pouco essa Forçou, barra. né? Ela qualificou, vamos dizer. Sim, havia uma necessidade de tu Exatamente. olhar para fora aí, né? Isso Para mesmo. poder atender um mercado que já na época, vamos pensar assim, era competitivo, mas não da forma como é hoje, né? Sabe que essa questão da competição, eu acho que a gente às vezes potencializa isso, né, de uma maneira que acaba de alguma maneira desmerecendo, né, o que nós já fizemos, infelizmente. Por que tu dizes isso? Porque assim, ó, o que a gente vê, o que se ouve de quem não é da área? O Brasil perdeu a exportação de calçados, ou o setor de calçados do Brasil não é grande, né, por causa que perdeu competitividade para a China, né? Primeiro assim, ó, sem dúvidas que nós perdemos negócios para a Ásia e para a China. Não tem dúvida disso, tá? Aí, a se dizer que o setor não é competitivo e que não cresce, existe uma grande diferença. Certamente. Né? Porque eu tenho números, de novo, para essa coisa de ler, estudar. Eu lembro que acho que foi em 90 ou 91, eu peguei um jornal, era uma Folha de São Paulo. E aí tinha um encarte lá sobre negócios, e na primeira página desse encarte, de caderno de negócios, estava o seu Francisco Santos falando da Coromoda. Né? E aí eu lembro desses números até hoje. Naquele ano, o Brasil tinha produzido, no ano anterior, porque a Coromoda é em janeiro, 660 milhões de pares. Isso é 90, 91. Né? Hoje nós produzimos perto de 900. Nós estamos falando de 30 anos, mais de 30 anos. Claro que não é um crescimento grande, né? Mas é um crescimento. Isso demonstra que não foi uma indústria que andou para trás. Ela, na verdade, não teve o mesmo ritmo de crescimento que outras regiões. Sem sombra de dúvida, né? E aí eu acho que nós temos algumas questões estruturais de país e algumas questões de mercado e algumas questões da própria indústria. Mas aí eu te digo assim, ó, eu te pergunto, porque nós estamos falando desse teu histórico, de tu chegar a esse ponto, de tu ter essa vontade de estudar, de querer conhecer o equipamento para poder ter condições de desenvolver em cima disso. Chega no momento da década de 70, né? E aí entra
Eu acho que até os empresários foram, de certa forma, meio que visionários, porque em 92 é criado a Abramec. Em 94 tem o Plano Real. 95 entra o Custo Brasil, que pela primeira vez se fala. E aí realmente deu susto, eu acho que todo mundo, né? Porque aí, como tu tinha dito há pouco, a dificuldade que tinha de importar equipamentos acabou. E aí vocês tinham que brigar com o mundo. E aí vamos nos unir para fortalecer. A Abramec, né, eu ativamente participo da Abramec nos últimos 4 anos, né, porque como é uma associação de empresários, né, eu não tinha uma ligação direta antes, apesar de acompanhar lá atrás, no início dos anos 90, eu participei de algumas reuniões, como representante de uma outra empresa. Mas ela realmente surgiu para associar essas empresas ligadas ao setor de couro, máquinas para couro e calçado, e a partir daí criar algumas ações para fortalecer o setor, né? De uma maneira geral, o que a gente sabe? A indústria de calçados no mundo, ela no geral é muito regional. Existem, basicamente, quando a gente fala hoje em calçado, em marcas mundiais, globais, se fala de tênis. Quando a gente vai para sapato de moda, são marcas regionais e locais. Por exemplo, não se fala muito de marca de sapato de moda no Brasil que seja do Japão, né, ou que seja da Espanha. Né? A gente tem alguma coisa de Prada, Louis Vuitton, né? Mas vamos dizer assim, ó, não é sapato, isso é uma marca de luxo que também faz sapato. Mas, por exemplo, uma marca que é muito forte na Europa é Eco, que é um sapato de moda. No Brasil é uma marca que quase não existe, né? Nos Estados Unidos tem uma que chama Coleran, no Brasil quase não existe. E isso é em toda a cadeia, não é só a indústria. Ah, é? Se pegar, por exemplo, os próprios fornecedores de componentes, os próprios fornecedores de máquinas também são muito regionais. Isso por quê? Porque a indústria tem muitas características locais pelo tipo de mão de obra, tipo de produto, velocidade de resposta que precisa ser dado, né? Mas isso faz com que essa cadeia ela seja formada por empresas de médio e pequeno porte em geral, né? E se essas indústrias não trabalharem de alguma maneira próxima ou unidas, elas têm muita dificuldade de competir no mundo, né? Por quê? Porque tu não tem uma capacidade muitas vezes técnica, de recursos humanos e de dinheiro para combater outras coisas. Meu caro André, pois é nesse ponto que eu vou te convidar para nós retomar o assunto logo depois do nosso intervalo, porque é justamente aonde entra muito bem a Abramec. Tá? Na forma como ela conduz, para dar oportunidades iguais para todos. Fique conosco porque nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa Negócio desta terça-feira, tendo como convidado André da Rocha, diretor da Master Equipamentos Industriais e vice-presidente da Abramec. E antes da chamada do programa, nós estávamos falando, na verdade ele estava colocando, da necessidade de realmente as empresas estarem unidas para poder fazer frente ao mercado internacional. E é desta forma que eu quero puxar de novo essa conversa contigo, André, considerando a Abramec, tá? O que ela oferece para o associado? A Abramec, ela, além de oferecer a possibilidade mensal de troca de ideias, né, e aproximação, porque a gente tem reuniões mensais e muita troca de informação, ela tem, junto com a Apex, né, que é a Agência de Promoção de Exportação do Brasil, alguns programas para internacionalizar as empresas. Então a gente tem condições através da Abramec de participar da Feira Tanintec na Itália, né,
de participar de feiras na Colômbia, né, no Peru. São programas que a gente cria em conjunto. Sim. E onde normalmente a gente procura trabalhar para que mais empresas participem juntas, porque dá uma imagem um pouco mais robusta e consistente. E quando alguém que está visitando a feira vem visitar uma empresa brasileira, ela vê que tem várias possibilidades, produtos complementares, às vezes concorrentes, mas isso dá uma visão boa da potência que pode ter essa indústria como fornecedora. Uhum. E uma desses serviços que me chamou a atenção é a rodada de negócios, né? Os caras não precisam mais sair correndo viajar, porque a Abramec traz também. Isso. Esse é um trabalho que se faz muito na FIMEC, né? E até esse ano foi interessante porque se mudou um pouco o modelo, né? E foi muito sucesso, onde se fez a rodada de negócio com aquilo que chama como se fosse pitches, né? Onde cada empresa vai lá e faz uma apresentação, né? Como fosse uma palestra técnica sobre o seu produto, né? Para um grupo grande de compradores, que normalmente, através desse projeto da Apex, junto com a Abramec e a Sintecal, né, que aí elas trabalham junto, as duas associações, certo, de trazer fabricantes de calçado de couro para conhecer a tecnologia brasileira. Porque esse é um ponto importante que a gente precisa valorizar, né? O Brasil, ele é o maior produtor de calçado do Ocidente, disparado. O segundo maior produtor de calçados do Ocidente produz 1/3 do que o Brasil produz. Então tem mercado, né? Tem mercado, sim. Isso significa o seguinte, o que se fala, nós temos que ter muita tecnologia para ser desse tamanho, né? A gente tem que ter muito know-how aqui para ser desse tamanho. E dentro do Brasil, que é o maior produtor, né, disparado do Ocidente de calçados, o Rio Grande do Sul e o Vale dos Sinos e Paranhana são regiões referência, né, em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de produto e matéria-prima, né? E essas associações, elas ajudam muito para fomentar isso, porque todas elas têm sede na região aqui. Elas são brasileiras, mas têm sede na região que é onde está esse cérebro todo, né? Seja a Sintecal, a Abramec, a Bicalçados, né? E isso é importante a gente valorizar, porque se desenvolve muita coisa aqui, né? Um exemplo que eu sempre digo é o seguinte, ó, a primeira sandália com sola injetada do mundo foi feita no final dos anos 60 no Rio Grande do Sul, pelo seu Nestor de Paula da Azaleia, junto com o seu Carrasco, que era o modelista. Porque até ali, de que eram as sandálias? De madeira ou de borracha? Borracha. A primeira sandália com sola injetada de PVC foi aqui. Aí vamos pegar a Grendene, quando lançou a Melissa, lá nos anos 70. Me lembro. Quem é que fazia sapato daquele jeito? Quem fazia moda com aquilo? E olha o que virou a Grendene. Não tenha dúvida. Então, assim, ó, é uma construção de uma indústria, né, que evoluiu muito, é muito eficiente, né, que tem ocupado seus espaços no mundo e que é uma referência, né? Pois eu quero agora cultura geral. Eu vou na FIMEC, eu vejo aqueles equipamentos, aquilo só falta falar, né? Algo, pelo menos que eu vi, porque deve ter alguns que até já estão querendo falar, viu? Sim. Mas eu te pergunto assim, Otti, da onde surge, porque isso aí é pesquisa, da onde surge, nós precisamos fazer isso? Isso é pela necessidade do desenvolvimento do calçado? Como é que surge assim, para dentro da tua fábrica? Olha, nós temos que desenvolver alguma coisa assim, porque a coisa está indo para esse lado. Eu queria entender um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem várias vertentes, tá? Vamos considerar assim, ó. Como a indústria de fornecimento de calçado, seja a cadeia de matéria-prima quanto de máquinas, são empresas médias e pequenas, é muito comum que uma indústria de calçado maior, né, porque é um produto de consumo, então tem um volume grande, que ela procure esses fornecedores para fazer alguns desenvolvimentos específicos. Isso é muito comum, né? Essa coisa que se fala hoje da inovação compartilhada, né, de se juntar fornecedor e cliente para inovar, se faz há muito tempo isso na indústria de calçados, né?
Aquela coisa de tu querer desenvolver um material diferente, ou querer desenvolver uma máquina diferente, isso se faz há muito tempo, né? Tem a profundidade tecnológica que tem um celular? Claro que não, porque não precisa disso. Claro. Mas ela tem a conexão, que é, eu tenho um problema e tu vai me ajudar a resolver o problema, o fornecedor junto com o cliente, isso vai funcionar, né? Então, essa é uma vertente. A outra vertente está muito associada a evoluções naturais do processo, que é assim, ó, por exemplo, década de 80 nós tínhamos uma maioria de calçados produzidos com couro, certo? Isso começou a mudar por causa de custo, por causa de não existir couro. Ninguém acreditava, né? que o sapato injetado ia dar certo, Exatamente. Couro é couro, né? E sabe que isso é uma coisa interessante, de novo, o seu Enio Klein, quando era presidente do CTCCA na época, que hoje é o IBTEC, eu lembro de um artigo que eu li dele, em que ele viu um estudo lá fora, e ele daí fez as análises dele, de que o calçado, obrigatoriamente, ele teria que ter outros materiais, por quê? Porque a população crescia geometricamente na época e o gado crescia aritmeticamente. Consequentemente, não ia ter couro suficiente para fazer calçado para aquele aumento populacional. E aí eu lembro o seguinte, que no início da década de 90, final dos anos 80, aqui no Vale tinha um certo preconceito, que o pessoal falava, não, eu sou sapateiro, o outro é plastiqueiro, ele faz sapato de plástico, né? E isso inverteu. E o que acontece? As tecnologias inerentes e necessárias para um sapato de couro são um pouco diferentes para o sapato sintético. Não dá para casar tudo a mesma coisa. Sim. Os materiais são diferentes. Claro. E nisso o Brasil evoluiu muito, né? Uma das coisas que eu acho que a gente conseguiu no Brasil é o seguinte, nós conseguimos aliar volume de produção alto com diversidade de moda, que é uma coisa muito difícil. Porque se for para a Itália, que é uma referência, uma das referências em calçado, eles têm muita diversidade de moda com volume muito baixo. Muito baixo. Se vai para a Ásia, tu tem menos diversidade e volume alto. O Quantidade. Brasil conseguiu conciliar as duas coisas. Tem quantidade. E com uma certa competitividade. Né? Então, essa seria a segunda vertente. Vai mudando os materiais, mudando os tipos de modelos, a tecnologia vai evoluindo. E tem uma terceira que eu acho que ela está mais forte nos últimos 10 anos, que é o seguinte, a indústria de calçados começa a olhar para outras indústrias, vê soluções que ela desenvolveu e procura adaptar para a indústria de calçados. Que tipo? Né? Tem algumas coisas na área de colagem, né, que foram feitas nesse sentido. Tem algumas coisas na área de corte, né? Por exemplo, máquinas automáticas de corte. Né? Esses equipamentos já são usados na indústria de vestuário e na indústria automobilística há muitos anos. Ela veio para a indústria de calçados com algumas adaptações. Aquelas navalhas de corte, aquilo ali é uma coisa que cada vez se usa menos. Né? Ainda tem algumas operações que elas são muito mais produtivas, mas cada vez se usa menos. Né? Então, isso são ações que vão evoluindo. Se pegar na parte de pintura de calçado, tem muitas coisas que vieram de outras áreas, da área da embalagem, da área automotiva, que daí se utiliza na indústria de calçados. André, a gente vê que tem todo um movimento acontecendo, que o nosso mercado ainda tem tanta coisa também para fazer, para criar, mas muito rapidamente eu queria te perguntar sobre a mão de obra. Existe mão de obra qualificada? Porque tu me disseste que tu vem já do tempo do Liberato, querendo te formar e tal. Mão de obra é um problema para todas as indústrias, né? Sim. Mas vamos falar principalmente na área da produção de malhas, é tecnologia pura, né? Sim. Eu gostaria que tu colocasse para nós, então, assim, porque isso pode, muitas vezes, até um jovem que está entrando no mercado, assim, pô, mas e agora o que eu faço? Calçado não, porque eu não quero mais ficar na linha de produção, aquela coisa ainda antiga que a gente tinha. Mas quem sabe, a indústria de máquinas é uma possibilidade que eu vou sentar bonitinho, vou fazer aquelas pesquisas todas no computador e toco em frente. Me fale sobre isso, por favor. Sim. A questão da mão de obra, primeiro assim, ó, sem dúvidas que há alguma dificuldade, né, de mão de obra, e eu acho que ela tem vários fatores, alguns conjunturais, outros estruturais,
Mas o que nós avaliamos é assim, ó, isso talvez seja um recado para os mais jovens. Os últimos 10 anos se falou muito de inovação e muito da indústria da tecnologia, que basicamente quando se fala isso, fala em TI, né? E da digitalização. E eu já participei de muitas palestras, cursos e congressos sobre isso já desde 2012, 2013. E a conclusão final que se tem disso tudo é o seguinte: por mais que o mundo se digitalize e evolua tecnologicamente, para mim ir daqui a Porto Alegre, se olhar 30 anos para frente, eu vou continuar precisando de um par de sapato, de uma bicicleta, de um trem, de um carro, de um ônibus, de um avião. Eu não vou conseguir fazer o processo de me desintegrar com bits e bytes e me transferir pela rede, pela nuvem para Porto Alegre. Sim. Isso diz o quê? Que 80, 90% da nossa vida é hardware, não é software. Né? O que nós estamos vestindo aqui é concreto, não é digital. Né? O que a gente come todo dia é concreto e digital. A nossa essência básica, ela não é digital. E por que eu digo isso? Porque eu vejo que a coisa do digital, ela vai continuar, né? Mas ela não vai mais continuar no ritmo de crescimento que estava, porque ela está começando a enxergar os seus limites, né? E que ela, na verdade, tem que conciliar e não substituir, porque ela não vai conseguir substituir a essência. E isso nos traz, a gente conversa muito isso na Master. Por mais que eu coloque CLP, software, sensores no equipamento, o que vai fazer a diferença para o cliente final é o equipamento do lado lá fazendo o sapato, que é tudo hardware e massa. Né? Então, o que nós temos que achar maneiras é de fazer esse equipamento da maneira mais eficiente possível, com o menor esforço manual, né? Para que as pessoas possam trabalhar numa produção, num desenvolvimento, seja de calçado, de máquina, com mais cérebro e menos mão, né? Menos esforço corporal. Mas nós não vamos conseguir acabar com esse digital. Né? Porque para fazer o digital funcionar eu preciso do hardware. A prova disso é que eu não consigo rodar um aplicativo sem o celular. O celular é o hardware. Né? Então, isso é uma dica assim, ó. É importante conhecer a TI, é importante saber o digital, mas a vida é muito mais concreto e hardware. E quanto à questão de formação de mão de obra, eu acho que aí tem duas coisas. Isso já antes de a gente comprar a Master, quando eu era diretor de uma outra empresa que eu trabalhei, a nossa visão sempre foi se antecipar. Né? E eu aprendi isso trabalhando com o pessoal de Israel. Né? Investimento em mão de obra, em preparar as pessoas com alguma antecedência e construir isso, olhando 1, 2 anos para frente, ele sempre dá resultado. Eu acho que o nosso problema de mão de obra ele é uma combinação de duas coisas. De uma população que está crescendo mais lentamente, né, e isso sem dúvidas afeta a disponibilidade, com um mercado que não está fazendo a sua parte para preparar essa mão de obra. Porque eu, sinceramente, pela visão que eu tenho empreendedora e mais capitalista, eu não acho que isso é só ou principalmente função do governo e do Estado. Entendi. Eu acho que nós temos que assumir a nossa responsabilidade nisso. Né? E aí eu uso como exemplo que nós fazemos na Master com o menor aprendiz. Existe uma lei de que a empresa com X funcionários precisa ter menor aprendiz. Né? E isso nos diz o seguinte, que eu tenho uma oportunidade para preparar alguém para o futuro. O que a maioria das empresas fazem? Fazem um contrato com uma escola, paga o menor aprendiz e cumpre a lei. Pronto. E aí tu não está preparando ninguém. Pois olha, eu acho que a tua forma de colocar foi muito esclarecedora, muito coerente, né? Com relação a esse mundo digitalizado, que os jovens hoje eles querem ficar muito mais num ambiente onde não precisa fazer muita coisa, mas acabam perdendo grandes oportunidades. E para meu encerramento, e pegando já esse teu gancho aí que tu colocaste,
eu queria fazer o momento de inspiração do André. Momento de inspiração, e eu vou te perguntar, como tu te tornaste um empresário? Olha que isso é uma história que não deve ser pequena, mas que eu vou precisar de ti apenas em 2, 3 minutos. Tu acha que tu consegue? Vamos lá. Eu venho de uma família em que eu tenho vários exemplos de pessoas que foram empreendedoras ou são empreendedores, né? E minha vontade nunca foi ser empreendedor, ter uma empresa. Minha vontade sempre foi fazer as coisas acontecerem, né? Eu lembro que há uns anos atrás eu trabalhei numa empresa que um japonês era o meu diretor, e aí quando eu saí ele disse assim, eu vou te dar um conselho, tu usa se tu quiser. A vida profissional da gente se resume a 2 coisas. Ou tu é cabeça de sardinha, ou tu é o rabo da baleia. Isso não é bom nem ruim, tu escolhe qual que tu quer. E eu sempre fui muito mais cabeça de sardinha. Eu trabalhei em empresas grandes e empresas menores. Por quê? Porque eu gosto de estar próximo da decisão. Eu gosto de tomar decisões. Eu gosto de correr riscos, né? Não, a gente não precisa necessariamente ser empresário para isso. Claro. Mas isso acaba te levando para lá, né? E o que aconteceu? Eu me tornar empresário, e aí a Cris, minha esposa, tem muita importância nisso e participação nisso, porque ela apoiou, né? Foi num momento em que eu estava numa mudança de vida profissional, né? Onde aquilo que eu estava fazendo, com quem eu estava fazendo, não estava mais, vamos dizer assim, alinhado com o que eu pensava, e aí eu procurei oportunidades, e surgiu a oportunidade de comprar a Master, né? E aí conseguimos fazer uma negociação e a gente comprou a empresa, né? Que bom. Então foi muito mais um resultado, né? Mas eu acho que o ponto principal é a vontade de fazer e assumir risco e tomar decisão. Eu acho que é uma escadinha que tu vai adquirindo, porque não adianta também, a gente está tão acostumado a ver empresários que não sabem fazer absolutamente nada, não tem histórico, caiu de paraquedas no negócio deles e acaba, desculpe, muito rapidamente o negócio não existindo mais também. Então acho que é escalonado, por isso que eu faço questão de chamar a atenção desse momento de inspiração do André, porque exatamente ele tem toda a vida dele voltada para o lado do empreendedorismo e num determinado momento decidiu por força das circunstâncias, não só assumir a condição de empresário, mas também trazer muitas oportunidades para outras tantas pessoas através da sua liderança. Então, nesse sentido, meus parabéns e que continue firme e forte. Meu caro amigo André, diante disso, eu quero muito te agradecer pela tua participação aqui, representando a tua empresa e a Abramec. Gostaria muito, então, que tu fizesse as tuas considerações finais e também chamando os empresários para poder vir participar aqui do programa, porque é esse o propósito que nós temos, fazer com que aquilo que a gente faz seja mostrado. Por favor. Eu agradeço o convite, Jorge, para participar do E-Negócio. Eu acho que é uma das maneiras da gente falar um pouco mais aberto do que a gente tenha de valor nessa região, porque nós somos uma região muito empreendedora, né? Novo Hamburgo não é um centro econômico por acaso, né? Isso é porque as pessoas que estão aqui fazem isso, né? E eu tenho uma premissa para mim que assim, eu acho que existem 3 grandes transformadores sociais na nossa sociedade. O primeiro é a família, onde a gente aprende a base de tudo, né, dos valores e aprende a ter confiança e segurança, né? O segundo é a escola, onde a gente convive com diferentes, é o primeiro espaço que a gente convive diferentes e com conhecimento. E o terceiro é o trabalho, né, a empresa, onde a gente consegue botar em prática o que nós temos de melhor como habilidade, né? Então, pensando nisso, eu acho que só isso, a empresa ser um transformador social, só por isso já vale a pena ser empresário, sem contar todo o resto que a gente consegue fazer. Legal, que legal. Olha, pessoal, o programa está encerrando, a gente teria tantas outras coisas para poder conversar, conhecer um pouquinho da história que eu já sou de muito tempo, mas estou conhecendo agora, conheci agora um pouquinho mais daquela coisa do sapato, de solado, de injetado, que era diferente. Por isso mesmo,
a informação sempre é muito legal e a gente gosta de ouvir. E desta forma eu convido o André, juntamente comigo, para aquela câmara central ali, para a gente se despedir, desejando a todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus e até a próxima terça-feira aqui no canal 14 e 6 da NET, na Vale TV. Uma boa noite e um até breve.